E agora vem o ataque, é um ataque dos sonhos. Um dos atacantes é ninguém menos que Lev Tolstói. Alguns chamam de Leon Tolstói ou Liv Tolstói, depende muito da tradução. Mas o Tolstói, autor de Guerra e Paz, autor de Ana Karenina, autor de A Morte de Ivan Ilitch, é simplesmente um dos autores mais importantes da história. O Tolstói, ele teve um final um pouco trágico, ele fugiu de casa, já bem idoso, e acabou passando mal em uma estação de trem, quase ficando congelado, pegou uma pneumonia e acabou morrendo. E ele levava junto dele um original que se perdeu para sempre. Então essa é uma obra-prima que nunca a gente vai conhecer, mas as que ele deixou são extremamente importantes. Então o Tolstói ele pode ser lido em diversos selos também, com edições de luxo, edições em caixa, edições de bolso. Ele é com certeza o autor de vários clássicos da literatura moderna. Então o Tolstói ele constaria não só na seleção russa, como na seleção mundial da literatura. Tolstói é um craque, é um dos nossos atacantes. E para encerrar, a gente vai escalar um cara que mereceria a bola de ouro, se fosse jogador de futebol. Ninguém menos que Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski também é um dos escritores mais importantes da história da literatura. Alguns de seus romances são emblemáticos, basilares, são fundamentais para a gente entender não só a Rússia, como o ser humano. A gente pode citar Crime e Castigo, da história do jovem que mata uma velha usurária, uma velha agiota, porque ele achava que a vida dele era mais importante que a dela, então, portanto, o dinheiro que ela tinha que ser dele e não dela. Esse era o raciocínio dele. E o fantástico, o monumental, Os Irmãos Karamazov, que traz a questão do parricídio e a questão dessa relação conturbada da família. Esse romance é tão importante que muitos dizem que ele prenuncia diversos estudos da psicanálise, por exemplo. Inclusive o Freud tem um ensaio em que ele analisa os irmãos Karamazov para conceituar o parricídio. Então o Dostoiévski, de fato, é um escritor de primeiríssima linha. Além desses dois clássicos, ele ainda tem O Idiota, ele tem O Duplo, ele tem Um Jogador. Aliás, o Dostoiévski era um viciado em jogo. E ele tem uma vida muito conturbada. Ele era um jornalista que se envolveu com círculos revolucionários, anti-czaristas, chegou a ser preso, chegou a passar por uma simulação de fuzilamento antes de ser enviado para trabalhos forçados em uma ilha distante da Rússia. Então, depois ele volta e escreve diversos livros fundamentais, inclusive alguns que mostram essa experiência dele na prisão. Então, Dostoiévski, que também é editado no Brasil por diversos selos, fecha a nossa seleção como um atacante bola de ouro, com certeza. Essa seleção russa, com certeza, se fosse uma Copa do Mundo da literatura, seria uma das favoritas, certamente.